Cidades está de volta. Hoje conhecemos um pouquinho de Nova Friburgo. Meus convidados são o deputado Anderson Nogueira e o professor Uderson Meneghitti Ribeiro. Queria falar um pouquinho sobre a economia de Nova Friburgo. Ela é conhecida como a capital da moda íntima. Essa questão têxtil ia voltada principalmente para lingerie, para moda de praia. E o que aconteceu? Em 1980, teve uma crise na indústria têxtil que várias empresas grandes fecharam. E engraçado que, em vez disso acontecer uma decadência na economia da cidade, nesse setor têxtil, aconteceu o surgimento de vários microempresários, né? As microempresas que acabaram alavancando esse setor. Como que isso aconteceu? Daí vem a criatividade e o potencial empreendedor da população brasileira e aí mais especificamente da população friburguense. E a força da mulher. Porque na década de 80, quando essas fábricas fizeram demissões em massa, o que essas mulheres, a maioria mulheres que trabalhavam como costureiras, fizeram? Pegaram a indenização dessas demissões e compraram a sua máquina. Ou compraram mais máquinas e começaram a montar empresas de fundo de quintal. Daí surge então a capital da moda íntima. E isso faz com que Nova Friburgo possa ser hoje exatamente, e o polo como um todo, porque os outros municípios vizinhos também se beneficiam dessa questão, do município ter esse grande avanço. No entanto, nessa década agora, a Nova Friburgo paga um preço alto por conta do produto chinês, né, dessa concorrência com o produto chinês. Há uma forte queda, né, das vendas e a concorrência também do Nordeste com relação à produção de moda íntima. O que faz com que tenhamos a necessidade de repensar, né, essa estrutura econômica e fazer um novo planejamento a longo prazo. Algo que, por exemplo, Friburgo passa também como o Estado do Rio passa pela crise do petróleo. Ou seja, baseou toda a economia do Estado do Rio no petróleo. Friburgo também baseou boa parte da sua economia nesse setor. Então precisa se reinventar e aprimorar. Mas também, ao mesmo tempo, Friburgo investe muito na qualidade dessas peças. E aí eu acho que está a grande saída. Ou seja, para concorrer com o produto chinês, né, Uderson? Para concorrer com o produto do Nordeste, você tem que investir em design, em alta qualidade, conforto, em materiais especiais para você realmente o produto tem que ser melhor. Agregar valor. Acho que a saída é essa. Agora, se você disser para mim, Friburgo é uma cidade da moda íntima, eu vou dizer não. Acho que a grande questão de Nova Friburgo é o dinamismo de sua economia. Friburgo é um dos maiores produtores agrícolas do estado do Rio de Janeiro, não só se destacando nas flores. Por exemplo, Friburgo é o maior produtor mundial de couve-flor, né? Isso faz diferença. Ou seja, tem um setor agrícola forte, tem um setor metal-mecânico de uma potência gigantesca. Como já falamos da indústria têxtil, a questão do turismo. Eu acredito que não dá para colocar Nova Friburgo como uma coisa só. É esse dinamismo, esse espírito empreendedor que faz com que Nova Friburgo tenha a grande possibilidade de assumir um papel de liderança, não só na sua região, mas no próprio estado do Rio de Janeiro. Professor, o deputado não falou numa coisa também, que Nova Friburgo é o maior produtor de trutas do estado, e isso relacionado às águas cristalinas e ao clima frio do local. Principalmente lá no Rio Macaé, né? Em Macaé de Cima, você tem uma temperatura muito adequada, a água fica em torno de 16, 18 graus Celsius. E isso permite que você tenha ali a criação de truta e faz de Friburgo a capital estadual, nacional, talvez. A produção chega a 3 toneladas, né? Muito significativa, né? E isso acaba incentivando os restaurantes locais, acaba tendo um polo gastronômico em função dessa atividade que, graças à nossa natureza, à nossa geografia, a gente tem a possibilidade de tê-la. Agora você vê como que ele é mão de vaca, né? Que ele devia falar assim, olha, Malva, vou trazer uma truta defumada para você experimentar e aí você vai ver que fantástica realmente é a truta de Nova Friburgo, porque é muito difícil a produção de truta, não é simples a produção de truta, ela precisa de um acompanhamento muito preciso, a correnteza da água faz diferença, a temperatura, então, ou seja, o produtor de truta ele tem realmente muito trabalho. Agora, Nova Friburgo se destaca no setor gastronômico por conta da truta, e você vê, por exemplo, no Prêmio Maravilhas Gastronômicas, edição 2015,
Dos 12 vencedores, 4 eram de Nova Friburgo. Ou seja, foi um município disparado com o maior número de vencedores da gastronomia. Muitos pratos relacionados à truta e também outras especiarias típicas da cidade. Mas você sabe que eu não trouxe, né? Você é mão de vaca. Para a gente ter outra oportunidade então tá no próximo programa. Você saiu bem, viu, Malva? Professor, como o deputado disse, o turismo também é muito forte em Nova Friburgo e outra condição geográfica que faz pelos rios, montanhas e cachoeiras traz a prática dos esportes radicais também para a cidade. Sim, a gente até percebe na região de Lumiar, onde a gente tem um desenvolvimento maior dessa atividade. Nada que esteja ainda na sua totalidade, né? A gente percebe que ainda há muito por evoluir, mas a iniciativa, o pioneirismo de determinadas pessoas que se engajaram nessa atividade fazem com que o município já comece a ter um destaque maior. Isso é importante também, né, para a atividade. Malvo, pode me chamar de sonhador, né? Mas você vê como que Nova Friburgo tem potencialidades e como é uma cidade de um dinamismo. Tem vários nichos de economia. É extraordinário, né? E é uma pena que a cidade passe por uma crise de gestão e uma crise de autoestima, obviamente alavancada pelo evento climático de 2011, mas antes de 2011 o município já passava por sérios problemas no setor econômico. E eu estou muito convicto, e repito isso, Nova Friburgo hoje, infelizmente, não é uma cidade turística. Nova Friburgo tem vocações turísticas. É preciso pegar essas vocações, aprimorá-las, dar o conceito cultural dessas vocações turísticas para, de fato, se tornar não só um município turístico, mas, acima de tudo, que é o meu sonho, um indutor de turismo. O estado do Rio de Janeiro só tem, se não me engano, 3 municípios indutores de turismo, que é o Rio de Janeiro, Petrópolis e Paraty. Friburgo tem características suficientes para se fortalecer e se juntar a esses municípios, como também Angra dos Reis e tantos outros, para serem indutores de turismo, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. E falando nessa questão do turismo, o senhor foi um defensor, estava uma questão dos ônibus intermunicipais, estavam sendo proibidos de pararem dentro do centro de Nova Friburgo. É uma coisa que atrapalha o turismo, também a população como um todo, mas também atrapalharia o turismo. Como ficou essa questão? Os ônibus intermunicipais é uma batalha que continua, né? Não me dou por satisfeito, mas também considero que através da mobilização, nossa mobilização da população, nós conseguimos minimizar os efeitos, mas não estou satisfeito. Foi uma decisão única e exclusiva, unilateral do prefeito do município, onde nós tivemos a Secretaria Estadual de Transporte e o DETRO fazendo as interferências que podiam ser feitas através desses setores, mas o maior problema, Nova Friburgo é um município polo, e como município polo, ele não pode se fechar em si mesmo, ele precisa fortalecer os municípios vizinhos. Quando você impede que esses municípios vizinhos, que são força de trabalho e que gastam os recursos no município de Nova Friburgo, quando você impede esse direito de ir e vir, é simplesmente um absurdo e um tiro no próprio pé. Vamos falar um pouquinho da educação de Nova Friburgo. Tem várias universidades e muita gente que vai, muitos adolescentes vão estudar lá. Sim. Infelizmente, a gente teve uma perda recente, que foi o fechamento da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores berços de formação de professores no interior do estado do Rio de Janeiro. E agora, através do Polo CEDERJ, vários cursos na área de educação estão sendo colocados, né, para que possa tentar amenizar, mas sem dúvida nenhuma foi uma perda muito grande. As outras universidades, nós temos 4 grandes universidades no município, fazem de Friburgo uma referência para toda a região na questão universitária. Isso é muito importante. O que a gente entende também é que há uma necessidade, como o Anderson estava falando sobre o desenvolvimento econômico, da gente fazer a ampliação da rede. Por exemplo, a gente tem um curso de engenharia que pode estar atrelado ao desenvolvimento de uma indústria que possa produzir máquinas para o setor de confecção, que possa ter uma indústria, através da vinda de um possível curso de engenharia química, para a confecção de um novo tecido, de um novo produto. Ou seja, a gente precisa dar uma amarração melhor nessa estrutura toda para que a gente possa se desenvolver mais e mais. Agora, o polo universitário transforma Friburgo numa referência, né, para toda a região centro-norte fluminense.
Deputado, a gente pode dizer que, então, Friburgo é uma cidade universitária também? Com certeza, com certeza. É uma cidade que tem muitos moradores de outros municípios, inclusive de outros estados, especialmente pela força das universidades públicas, onde você tem a Universidade Federal Fluminense, que felizmente está se caracterizando pelo polo da área médica, na área de biomedicina, odontologia, fisioterapia, e a UERJ no setor de engenharia. Eu tive com o governador Luiz Fernando Pezão recentemente e tenho trabalhado bastante na questão da implantação de um curso de engenharia química no município de Nova Friburgo. E na conversa que tive com o governador, eu exatamente fiz a colocação para ele. Se o Estado do Rio precisa de uma reinvenção, nós precisamos atrair a indústria farmacêutica para o Estado do Rio de Janeiro, que na minha visão é um dos modais mais importantes e com maior possibilidade de crescimento. E uma universidade de engenharia química que trabalhe nesse setor, principalmente no município de Nova Friburgo, onde há também uma forte produção e um aspecto climático propício para plantas medicinais também, então você pode fazer dali um novo polo. E eu acredito demais nisso, como aconteceu com Campinas, onde você tem a implantação de um centro de pesquisa tecnológico e as indústrias vão se montando em volta daquele sentido. Então é isso que eu acredito para a UERJ em Nova Friburgo, que com uma implantação de um curso como esse, você tem uma possibilidade de atrair muitas indústrias para aquele setor e fazer o crescimento devido. Vou agradecer muito a presença dos senhores. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Que peninha. Visite Nova Friburgo, viu? Você em casa também, quero fazer um convite para que visite o município de Nova Friburgo. Me desculpem o brilho nos olhos, né? Mas quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, realmente a gente tem uma paixão aqui que extrapola. Visite Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma das melhores cidades do Brasil. Acredito demais em Nova Friburgo, na sua força, e tenho certeza que Nova Friburgo será uma das melhores cidades do Brasil. Cidades fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.